Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto em análise, sim! E se você quer aprender a linguagem silenciosa, inclusive para se proteger de golpistas, de canalhas e agentes abusadores, e lembrando, isso indifere o seu gênero, acredite, você encontra relacionamentos abusivos, tanto o agressor sendo homem, mulher, gay, sim, tem muito relacionamento abusivo no universo gay, no universo homossexual e que muitas vezes não é revelado por uma imposição social que nós vamos falar daqui a pouco também. Então eu aconselho você visitar o nãomintapramim.com.br e iniciar a sua jornada. Para você ter uma ideia, você pode descer em qual estação desejar dessa jornada. Por que você fala estação, Ricardo? Porque você pode fazer o primeiro treinamento, que é bem baratinho, cabe em qualquer bolso e você tem uma visão geral, mas é bem completo. É nesse, inclusive, que eu falo sobre você identificar esses elementos aí na sua vida, que pode ser na sua vida pessoal, profissional, corporativa, porque você tem agentes abusadores em todos os lugares. Mas, Ricardo, eu quero ser um expert, eu quero saber utilizar a ferramenta e ter um certificado. Você pode fazer também. Ah, Ricardo, eu quero ir para pós-graduação, eu quero saber tudo aquilo que você estudou além da linguagem silenciosa. Então você vai ter mestres lá que vão te dar as visões importantes da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, da neurociência, tantos outros ali que você vai absorver. Gostei tanto que eu quero virar treinador, beleza? Eu te treino para treinar outras pessoas. Ricardo, eu gostei, eu quero montar um negócio. Você pode ser meu sócio, sim, na sua cidade, no seu país. E hoje vamos analisar quem vocês me pediram muito para analisar a Bianca Vitória, a ex do Júlio Balestrin. Eles ficaram por volta de 8 anos juntos e faz alguns meses, acho que 3 ou 4 meses, que eles se separaram de uma maneira tranquila, amigável, com um contrato ali de separação, onde ele restitui uma parte ali dos bens, porque ela sai com 50% do que eles amelharam ali nesses anos. É assim que acontece, mesmo você não sendo casado, você constitui uma união estável e aí metade do que você conseguiu criar ali de riqueza nesse período vai para o seu companheiro, para a sua companheira. Só que do nada, cara, do nada, a Vitória vai para as redes sociais, na realidade ela vai no Instagram dela, ali nos stories, e surpreende a todos, lavando uma roupa suja ali, que ficou esquisito. Ficou uma coisa esquisita, já vou te dar até o resumo aqui. Olha, eu já analisei muitas pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo. Já entrevistei a maior especialista do mundo sobre esse assunto, que é a Sandra Brown. Inclusive, tem aqui no canal uma entrevista com ela, a americana Sandra Brown. Já estudei diversos casos, já atendi diversas pessoas e eu vou te falar, tá completamente fora de um relacionamento abusivo. Isso aqui é um relacionamento que foi acabando aos poucos e que obviamente, houve ali algumas rusgas, brigas, discussões, desinteligência, e isso não caracteriza uma dominância psicológica ou um abuso psicológico. As pessoas têm que tomar cuidado para não banalizar essa palavra e essa estrutura. Tanto é que daí aquelas mulheres que vão precisar de fato, podem ser que elas sejam desacreditadas, podem ser que elas tenham muita dificuldade em mostrar. Então, as honestas serão prejudicadas pelas desonestas, pelas falastronas, enfim, ou até por banalizar essa situação que, utilizando a lei da maneira correta, já salvou e vai salvar muitas mulheres que estão vulneráveis quando estão, mulheres e homens inclusive, mas a lei só protege a mulher, que é a lei 11.340, específica para a mulher, sendo que esse universo é compartilhado tanto por homens e por homossexuais também, senhoras e senhores. E até os homossexuais são tratados como uma subclasse, porque eles não podem utilizar a Lei 11.340, porque eles são do sexo masculino. Ou então, se são duas do sexo feminino, como é que você vai acusar o seu agressor, sendo que não há essa distinção como existe lá na lei? Enfim, é algo que, ou até
talvez, quando são duas mulheres, talvez elas consigam ter o apoio e o amparo da lei. Olha que interessante. Se for duas mulheres, tem o amparo. Se for dois homens, quem mandou nascer de piruzinho, não pode. A lei não vai proteger você de um abuso do seu cônjuge ali, do seu relacionamento. Isso é uma das grandes falhas que acontecem nessa lei, mal utilizada por pessoas inescrupulosas, inclusive muitas vezes auxiliados por advogados que são tão comparsas quanto as pessoas que acabam utilizando de forma errada uma ferramenta que é para proteger as mulheres em estado vulnerável de violência. Então vamos... Aqui eu estou fazendo um preâmbulo de uma situação geral, não estou dizendo que é este o caso que eu vou analisar agora. Vamos analisar esse caso, que para mim existem muitas falhas e está completamente descaracterizado como um exemplo de uma violência doméstica. Então vamos para lá e taca ali play! Chegando aqui, pessoal, beba água, beba muita água. E é o seguinte, se você curte esse material e gosta de receber as notificações, é muito importante que você, primeiro, inscreva-se no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, note lá se você realmente está inscrito no canal. Às vezes o YouTube tira a tua inscrição por falta de atividade. Então, inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações e aperte o sininho. Antigamente, somente isso habilitava, garantia que você ia receber as notificações. Depois de 1,5 milhões de pessoas seguindo, você precisa deixar um rastro para que o YouTube priorize isso para você. Ricardo, como é que eu vou criar esse rastro? Dê like nesse vídeo, em todos os outros que você assistir aqui no canal, e comente alguma coisa. Você já passou por uma situação assim? Você encontrou diferenças entre a sua verdade ali, o que aconteceu com você, com a tua experiência pessoal, tanto você sendo vítima ou sendo uma pessoa que compartilhou, percebeu isso na tua família? Escreva aqui embaixo, vai ser importante para que outras pessoas coloquem mais conteúdo sobre esse assunto e trazer uma luz sobre esse assunto. Inclusive o papo de hoje, nos papos peripatéticos, ou melhor, de ontem, porque eu estou gravando isso na terça-feira, vou postar na quarta, e ontem saiu a minha entrevista com a doutora Graciele Queiroz, que ela defende pessoas de falsas acusações de crimes sexuais. Então, hoje você está vendo a análise detalhada do que aconteceu nessa declaração aqui da Bianca. Então, vamos a ela e taca ali play! Então, ela começa os stories com uma declaração, aí depois ela entra com a imagem. Vamos ler aqui, ó. Por anos guardei comigo acontecimentos que agora partilharei com vocês. Não era a minha intenção tamanha exposição, mas acredito que a verdade tem que ser dita. Por que tem que ser dita? Por que ela guardou isso? Por que ela esperou alguns meses? Vamos lá. Quando você está dentro de um relacionamento abusivo, não um relacionamento que existe abusos, que é bem diferente quando você tem abusos para um relacionamento abusivo. Abusos é quando, sei lá, a pessoa te trai, é mulherengo, bebe, não tá nem aí com você, dá prioridade aos amigos, te distrata, te xinga. Pô, cara, mas isso não é um relacionamento abusivo? Não necessariamente. Às vezes isso você tá com um canalha, você tá com um cara que não te trata bem, né? Chegando até, às vezes, uma violência física e tudo mais. O relacionamento abusivo é muito mais pesado. Você nem percebe que você tá dentro dele. Tanto é que eu digo, se você percebe que você é maltratada, você não tá num relacionamento abusivo. Demora, às vezes, anos para você perceber que você está num relacionamento abusivo. E, às vezes, você precisa sair dele para você identificar. Pô, Ricardo, mas não é o caso dela? Pelo que ela mostra, parece que não. Pelo que ela mostra, parece que não. Mas, lembrando, ter elementos de má conduta e mau comportamento, comportamentos agressivos, verbais ou físicos, não necessariamente você está dentro do relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo tem esses elementos? Sim. Mas ter esses elementos não compete a ter um relacionamento abusivo. E vou explicar depois mais algumas características do relacionamento abusivo, relacionamento patológico, por exemplo. Então vamos lá. A verdade tem que ser dita. Assim como aconteceu comigo, acredito que existem muitas mulheres vítimas de um relacionamento abusivo. Ela está dizendo que é um relacionamento abusivo. Não se conclui, pelo que ela relata. Tá? Sim, fui vítima de violência doméstica, onde existiam episódios de agressão, tanto física quanto emocional. Lembrando, ter episódios não traz um relacionamento abusivo.
Violência familiar, violência doméstica acontece. Aí ela está pegando um trecho da lei para dizer o que é. Né? Violência familiar ou violência doméstica acontece dentro de casa, a unidade doméstica, e é geralmente praticada por um membro da família que vive com a vítima. As agressões domésticas incluem abuso físico, sexual, psicológico, negligência e acho que até abuso financeiro. Tá? Então ela traz um pedaço da lei. Se você lê a letra fria da lei, parece que qualquer tipo de atitude de desinteligência ou agressiva, você está dentro desse núcleo que é uma prisão, desse núcleo psicológico. E não é. As agressões simples são simples no sentido de já existe lei para isso, já existe o Código Penal para isso, já existe que seres humanos não podem se agredir, não podem se injuriar, independente do sexo. Você não precisa de uma lei específica para que você consiga proteger quando há um risco, inclusive até de vida. Né? Então, as pessoas estão confundindo muito isso, e estão banalizando isso, e sabe quem são as piores vítimas por conta disso? As mulheres. Porque elas estão usando mulheres justas, honestas, direitas, para que ninguém solte a mão de ninguém e, no fim, quando a coisa se descobre que não era dessa maneira, como nós vimos inúmeros, inclusive dezenas e dezenas de casos que não se conclui, acaba prejudicando justamente essas que vieram junto com a bandeirinha e aquelas que, de fato, vão precisar do auxílio da lei para se proteger. Mas vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui. Aí ela começa. Aí, de novo, ela vem com a lei 11.340. Essa lei é boa? Sim! Estão utilizando essa lei de forma bacana, honesta? Muitas vezes não. Inclusive, a própria história da Maria da Penha, que deu apelido à lei 11.340, está cheia de furos. Está cheia de furos. Cheio de incongruências, inconsequências, mentiras ditas por décadas. Então, primeiro que dar o nome da lei como Maria da Penha é uma injustiça às mulheres que, de fato, contaram as verdades, expuseram e precisavam se proteger de um agente agressivo, de um agente que chegava até as vias de fato, né? Não só psicologicamente, verbalmente, mas as vias de fato, que, como se já se viu levantando-se na própria, depois se vocês quiserem ver, tem aqui uma entrevista com o Marco Heredia, inclusive tem na Brasil Paralelo também. Se você ler todo ali, as laudas ali do processo, que você encontra de absurdos. Por exemplo, quer ver só um absurdo? A arma que está no todo o processo, que foi uma das armas questionadas como uma das armas utilizadas contra a noite fatídica lá, que deixou a dona Maria da Penha paraplégica, essa arma foi comercializada um ano depois dos fatos. Isso é só um detalhezinho para vocês entenderem o quanto que há de furo. Outro furo. Testemunha ocular. A testemunha ocular de tudo que aconteceu, da situação, se entrou gente, não entrou gente, se os bandidos quebraram tudo lá para... Nunca foi ouvida. Nunca foi ouvida. A espingarda que feriu a Maria da Penha nunca foi encontrada. E a que foi encontrada era uma arma de chumbinho, periciada, e na perícia está dizendo que o calibre é de calibre de chumbinho. Então, esses são alguns detalhes e tem mais, viu? Tem mais, depois vocês vão lá ver. Aí ela coloca aqui que, de acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, lei, que o nome dela certo é 11.340, que já salvou muitas mulheres, que diga-se de passagem. Aí, de novo, ela repete lá o que estava escrito lá atrás, né? Gênero, causa de morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral e patrimonial. Então, vamos ver se o caso dela se enquadra dentro do que a Lei 11.340 diz. 11.340 diz. Vamos lá. Não é fácil estar vindo aqui e falar de algo tão delicado. Vamos ver o rito da mensagem. Ela é uma mulher que sempre se preocupou com a aparência, com a maquiagem, com o cabelo. Então, normal. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas ela tá tão bem, tá tão feliz e tal. Mas esse é o rito da mensagem dela. Esse é o que normalmente ela se apresenta. Cheia de botox, tal, aquela coisa toda, enchimento aqui, tal. Normal. É o jeito dela. Ela não criou um personagem todo ali destruído e tal. Mas vamos ver se a gente vê alguma tristeza, vamos ver se a gente vê algum resquício ali de incapacidade, incompreensão. Vamos ver se a gente consegue.
Mas meter um brelinho de glitter, né? Aí já começa a ficar isso aí. Uma pessoa que tá preocupada em falar com outras mulheres, contar fatos tristes da vida, vai se preocupar em colocar filtrinhos e ainda com glitter, né? Não cola o rito da mensagem, né? Que é um dos itens do protocolo da análise psicomportamental. Vamos lá. Doloroso, mas agora eu me sinto preparada e amparada para estar expondo. Tá muito flat, eu não tenho outras referências dela, mas tá muito flat, assim, não tem uma alternância que normalmente você teria quando você tá contando algo triste e tudo mais. Não tá vindo nada pro sinestésico, nem pro diálogo interno, mas olhando de forma horizontal. Mas vamos lá, vamos ver se tem mais A minha coisa. parte do fim do meu relacionamento, que acredito que a maioria de vocês que me acompanham sabe que findou-se, né, há mais de quase 3 meses. É engraçado que isso incomoda um pouco ela, né? Inclusive fez uma situação um pouco de raiva, tensionamento das pálpebras, a boca dá um pouco de travadinha. Como eu disse, por mais que você tem bastante, né, botox, enchimento e tudo mais, a gente consegue perceber que há um tensionamento aqui, que o relacionamento terminou há 3 meses, e isso causa um pouco de um afastamento. Você vê que ela até se afasta e ela não gostou muito dessa situação. Vamos lá. E eu me mantive calada até então, né? Houveram vídeos, muitas insinuações, brincadeirinhas sobre, mas não é algo que eu trataria. Aí, de novo, o que ela tá achando ruim? Porque o Balestrin, né, o Júlio, ele gravou alguns vídeos bem da 5ª série, sabe? Aquela assim, pô, você separou, agora você tá solteiro aqui em Floripa, pô, a mulher levou tudo, e papapá, tô pobre. E ele tocou a vida e levou, e como ele é uma pessoa pública, ele levou aquilo na brincadeira, né? E os caras, amigos da 5ª série, tirando o barato dele, né? Ah, tá pobre, não sei o quê, papapá, uhul, tá solteirão, vamos cair pra noite, ah. Parece que isso incomodou um pouco ela, porque ela disse, né, porque ele tá curtindo a vida doidado e, não sei, né, vídeos, piadinhas, parece que é isso que incomodou ela. Vamos lá. Nesse sentido, pelo contrário, é algo muito sério. Olha lá, tá vendo? Então, um ponto é esse, ó. Não, isso é muito sério. Tem que separar e tem que ser sério. Não pode tirar onda. Vamos lá. Que muitas mulheres também sofrem e a maioria delas não sabe como sair disso. Isso é uma verdade. Muitas mulheres que de fato estão dentro de um relacionamento abusivo ou patológico, primeiro, passam muito tempo sem perceber. Quando percebe, não acredita. Quando acredita, entra na negação. Acredita assim, quando percebe, né, e vê, entra na negação, aí depois entra no desespero e às vezes não tem como sair. E quando toma essa decisão de sair, é muito difícil. Então são vários estágios e esses estágios são percebidos, inclusive, por quem lhe cerca. Que é, primeiro não percebe, depois, quando avisam ela diz não, isso não é possível. Quando ela percebe, há a negação, depois da negação há o desespero pelo tempo perdido, e ela está lá dentro da jaula ou da gaiola, e depois para sair realmente é complicado. Vamos lá. A maioria delas, e a grande maioria das mulheres nem tem noção. Ó, nada justifica uma violência, nenhuma violência deve ser tolerada. Perfeito. Mas vamos ver, tem um objetivo ou é algo nato de um relacionamento entre 2 seres humanos? Que existem falhas, existem períodos emocionais, inclusive a mulher tem um período, que todo mundo sabe, que muitas delas mudam de humor completamente, onde ficam extremamente mais sensíveis a muitas coisas. E muitas vezes elas descontam isso em quem está do lado delas. Todo mundo sabe que a mulher passa, a maioria das mulheres, não todas, por períodos hormonais, as quais elas se transformam. E elas acabam tendo um comportamento, muitas vezes até agressivo. E é normal. É normal. Você às vezes perder a cabeça, você numa DR, falar um pouco mais alto. É tipo assim, quem aqui nunca bateu na mesa? Ai, Ricardo, não podemos normalizar. Sim, mas quem faz uma discussão assim? Olá, querida esposa, vamos fazer uma DR hoje? Sim, querido marido. O que acontece? Pois bem, eu acho que eu estou levando o lixo para fora e pendurando as roupas e eu acho que a gente poderia dividir. Não, senhor, eu também faço aqui os serviços de casa. Inclusive, você só vai levar o lixo lá para fora porque você quer ver aquela vizinha piriguete. Não, imagina, eu não quero ver aquela vizinha piriguete. Não, o senhor quer ver sim. Cara, não existe uma discussão, uma DR, onde você não tenha variações, onde às vezes você pede o controle, mas é óbvio
não deve haver violência. Ricardo, não fala alto e xingar é um tipo de violência. Sim, é que qualquer pessoa do mundo já perdeu as estribeiras. Até Jesus tirou os vendilhões do templo na chicotada. Jesus que dizia, dê a outra face quando alguém lhe ferir, ele também perdeu o controle quando na pele de homem. Quando se o verbo se fez carne, ele também perdeu o controle. Para vocês verem como, às vezes, tem uma tampa. E isso não quer dizer que é plausível e estimulado. Mas as pessoas, seres humanos, elas não têm sangue de barata. Então tem que tomar cuidado para saber o que é uma normalidade de, às vezes, uma desinteligência, uma discussão mais acalorada, de algo que tem objetivo para destruir a sua mente, ok? Quem aqui nunca perdeu o controle com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, né? Perdeu a paciência, ou sempre todo mundo foi sereno e tranquilo para discutir todas as relações com seus pais, com seus filhos, com quem fecha você no trânsito, porque nenhum tipo de violência é tolerada. Por isso que eu falo, tome cuidado quando você não tem a racionalidade de falar sobre a vida e não ficar divagando a letra fria da lei. Vamos lá. Que sofrem de violência doméstica. Então... Tá indo para sinestesia? Me sinto na obrigação de levantar essa bandeira. E aí que eu não entendo esse povo, sabe? Levantar essa bandeira por quê? Por que você não consegue resolver a tua vida? Você já não consegue resolver a própria vida, vai levantar uma bandeira? Mas você tá entendendo, cara? Quer resolver, vai pra justiça. Quer causar, vai pra internet. Eu canso de falar isso. Vamos lá. Foi algo que aconteceu comigo. Mas até aqui eu estava preocupado, porque eu falei, o que aconteceu? Né? Qual foi a violência? É uma pessoa pública, né, de grande notoriedade. Incapacidade, incompreensão? Não é certo eu me calar, ou até mesmo passar pano por esse tipo de violência. Que violência? Vamos lá. Eu também acho. Não tem que passar, não se cale, busque ajuda. Eu canso de falar isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque estão botando no mesmo balaio, DR com sequestro emocional. Estão botando no mesmo balaio discussão de casal com violência doméstica. E quando isso é feito por pessoas que às vezes não têm uma, como é que eu posso dizer, uma seriedade sobre o assunto, em vez de ajudar as mulheres, vai prejudicar aquelas que mais necessitam do amparo da lei e da sororidade. Você entendeu? Porque sororidade tem a ver com ética, com moral, com respeito, e não simplesmente pegar uma causa porque é do seu próprio gênero. Sacaram isso? Vamos lá. Nenhum tipo de violência deve ser tolerada. Nada justifica uma violência. Sim, com certeza, né? Mas até aqui é tudo assunto satélite, é tudo um prólogo para depois ela relatar o que aconteceu na vida dela. Vamos lá. E a maioria das vezes a mulher agredida, né, de certa forma, ela se sente... De certa forma? Aqui a gente já começa a destacar, né? Agredida, de certa forma... culpada pelas agressões. Ela se sente... Verdade, porque muitas mulheres, pelo gaslighting, mas eu gosto de falar em termos português, ele manipula a verdade, ele manipula a realidade e coloca você como a culpada de você estar recebendo aquela violência. Vamos lá. Se sente incapaz de fazer algo perante aquilo. Então... Mas até agora é um prólogo. Ela só está relatando de forma geral para entrar depois no assunto dela. O que eu poderia falar para vocês que passam por algo parecido é que primeiro perdoem-se. A culpa não é de vocês. Beleza, já cansei de falar isso, inclusive até de quem foi abusada quando criança, por conta da sensibilidade, da busca do prazer, da busca do toque. Às vezes a mulher se sente culpada por conta... Fiz vários vídeos sobre isso, sobre o ataque do pedófilo e tudo mais. Muitas mulheres se sentem culpadas, não tem a culpa, você era uma criança, era o adulto que deveria ter essa noção do certo e do errado, né? Às vezes a criança ela tem uma resposta sensorial e às vezes ela não está entendendo o que está acontecendo e quando ela entende é que ela não consegue sair. Então, primeiro, o pisar em ovos, o tentar se colocar dentro das regras do abusador e por muitas vezes você seguir essas regras, a culpa não é tua. Porque você já estava num nível muito ruim, né, de submissão. Vamos lá. Isso está inserido. Na maioria das vezes, o abusador, ele consegue manipular
de tal forma que você se sinta culpada. Verdade, mas de novo, até aqui ela está fazendo um prólogo do que é a situação de modo teórico. Aconteceu comigo. Na maioria das vezes eu estava, né, com a razão, iria falar de algo e no final das contas eu estava pedindo desculpas. Então isso é Beba água. muito comum do agressor, de manipular. Verdade. O agredir é um manipulador também, né? Muito. Além de praticar essa violência, ele é um manipulador também. Inclusive a Sandra Brown falava até que era uma hipnose conversacional. Ele conseguia fazer com que a pessoa entrasse num flow ali, numa situação onde ela se colocava sempre nessa persuasão, nessa manipulação. E é verdade. E na maioria das vezes é um perfil de pessoa que você jamais esperaria. O agressor, normalmente, ele é agressor com a vítima ali entre quatro paredes. E quando isso começa a ser público, já é muito perigoso. É legal quando ela fala sobre quatro paredes, por quê? Porque muitas coisas que ela vai falar lá na frente aconteceram em público. Pessoas viram e parece que essas pessoas estão dizendo, olha, não era bem assim, não era exatamente isso que a gente viu acontecer. Porque muitas vezes acontece isso mesmo, entre quatro paredes existe toda uma estratégia e quando é em público é uma outra estratégia. Perigoso. E no Estratégia de manipulação, de dominância, tá? final do meu relacionamento já estava assim, mas isso eu vou elucidar nos próximos, né, stories, começar a explicar do começo do relacionamento, que já haviam... Olha que interessante, ela escreveu um negócio aqui embaixo importante, né? Portanto, não se engane com aquele que aparenta fala baixo, paciente e educado. Sinais. Verdade. No começo do meu relacionamento, em 2016, Vamos lá, aí ela trouxe um monte de coisa aqui. Será que eu vou enxergar, meu Deus do céu? A data é de 2016, deixa eu ver até com a lupa aqui, ó. 2016, né? Parece que tem umas porradas numa porta, ela tem uma unha quebrada, a mão parece que tem um arranhado ali e tudo mais, ali de novo a porta quebrada. Então, e ela falando alguma coisa, ah, mãe, acho que foi ele que quebrou, não sei o quê, você pode ligar? Ah, posso ligar. É isso aí, 2016, se não me engano. Eu não consigo enxergar direito, mas é 2016, depois 18, 19, mas os primeiros é 2016. já Ela houve mesmo um falou. episódio de agressão. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 anos depois. Ou seja, no início existiu essa situação de descontar ali nas paredes e tudo mais. Vou falar uma coisa. As pessoas, às vezes, podem chegar nesse nível de estresse e descontar em coisas? Pode. Mas vou te falar, é muita coragem você iniciar um relacionamento com um cara daquele tamanho que normalmente, né, segundo ela, descontava sua raiva em coisas. Saca? Tipo assim, o universo já tá te dando um livramento. Tipo assim, criatura, cai fora, né? Cai fora. Cara, dá porrada em parede. Mas vamos lá. Nesse caso, agressão física, onde a minha mão ficou machucada, a minha unha quebrada. É interessante que não há nos próprios prints dela, ela dizendo alguma coisa, ah, ele me bateu assim, ou ele me agrediu assim. Há fotos que a gente não sabe o contexto dessas fotos nesta época. Ele cuspiu na minha cara. Foi um episódio que ele, né, tentou tomar o telefone da minha mão e agiu dessa forma. Eu não sei. O olhar dela foi mais pro lúdico, ela tá com um padrão mesmo ali nas trajetórias oculares, na sinestesia, né, nos auditivos ali, eu não sei. Em 2018, tem um episódio também que ele quebrou a minha porta da cozinha. Que é essa aqui que tá mostrando aqui. A minha porta da sala também é quebrada, mas eu tenho o registro aqui da minha porta da cozinha. Outra coisa que eu posso estar alertando as vítimas é de registrar o máximo possível. Verdade, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Cara, o que eu posso fazer? Registre. Registre. Hoje todo mundo tem um celular. Registre. Às vezes abre até o áudio e deixa só o áudio rolando, saca? Quem tem smartphone é a mesma coisa. Você consegue abrir o áudio por aqui. Então, registre. Tudo que você puder registrar, registre e guarde. Isso vai te ajudar para quando ele vem e fala, não, você é uma louca, nada disso aconteceu. Você entendeu? Porque muitas vezes você está num período de, assim, perdão e depois agressão. Perdão e agressão. Registre. Isso é importante. O que a gente não está vendo aqui é uma constância ou uma constatação do que ela está relatando. Vamos lá. As agressões. Porque é uma prova, né? E é algo difícil de acreditar. Eu sei que muitos aqui duvidarão do que... Eu vou botar acelerado aqui. Até eu mesma duvidei. Eu que sofri a agressão, duvidava daquilo, quanto mais vocês. Então...
Ou seja, já haviam indícios, sinais de que era um perfil de agressor. Às vezes é difícil pra gente identificar. E como eu falei, a situação mudava de um jeito que eu me sentia culpada em ter provocado aquela agressão. O que eu tô vendo aqui é o seguinte, até por conta do tempo e tudo mais, e logo no início, era um relacionamento saudável? Não sei se era um relacionamento saudável. O que fazia ela se manter nesse relacionamento saudável? Existia uma contrapartida? Porque, de novo, às vezes, cara, as pessoas aceitam passar e não importa se a troca é simplesmente esse macho me traz um prato de comida e um teto para os meus filhos, e em troca eu aceito algum tipo de desinteligência, de falta de educação, até outras situações. Como eu digo, ela não está fixada num padrão social, né? Ela não escolhe. Você pode estar na alta sociedade, na classe média alta, pobrezinho. Você tem uma troca dentro daquilo que você acha que é importante para você. E às vezes você vai aceitando. Então eu vejo assim, na minha concepção, na minha régua, que isso é importantíssimo, vou saber que existem pessoas que têm ali os seus acordos sociais e ninguém é obrigado a estar na tua régua, mas a gente tem uma normalidade que é a lei. Isso é contra ou não a lei? E existe algo que é a tua cultura, educação, aquilo que você aceita por aquilo que você vivenciou na tua vida. Um tipo desse, né, um relacionamento desse, eu já ficaria com 10 pés atrás, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. O que eu vejo de mim, dos meus amigos, das pessoas que eu já atendi, né, de centenas de milhares de pessoas ali que a gente tem contato, situações assim não acabam bem. Não acabam bem. Mas vamos lá. Agora, dizer que isso é um relacionamento abusivo? Não é. Pode ter desinteligência, mas abusivo não. Vamos lá. Mas, novamente, repito, nem tipo... É difícil para algumas pessoas entenderem, porque as pessoas pegam o verbo abusar e tentam colocar dentro de uma estrutura de um relacionamento abusivo e patológico. Vamos lá. Vamos lá, mulher. A violência deve ser tolerada. Nada justifica uma violência. As demais violências e agressões não foram físicas, né? Aí não foram físicas, mas até agora quais foram as físicas? Foi a unha quebrada, aquele arranhão que a gente não tem contexto nenhum, só tem 2 fotos, e bastante porrada na porta. Não chegou a me bater, até porque se ele tivesse feito isso, os danos seriam gravíssimos, né? A proporção de força, de tamanho, de peso é descomunal. Então não dá pra falar de algo que não aconteceu. É igual a outra, como é que era do Neymar, que ela falava assim, tenho saudade daquilo que ainda não aconteceu, né? Então não dá pra você fazer uma situação dessa, porque parece que fica sendo algo pra tentar sensibilizar Nossa, olha, ele é um fisiculturista gigante, né? Musculoso, imagina como seria, mas não foi, né? Então não dá pra trazer essa situação na narrativa. Não seria algo que daria pra eu esconder, né? Realmente ficaria bem machucada. Então a maioria das outras agressões foram mais emocionais. Novamente, é muito... E aí tem que tomar conta com isso. Emocionais em que sentido? Aí, violência psicológica. Aí ela mostra o olho com uma conjuntivite. E o que ela reclama? Que ele não foi comprar o colírio com ela. Sendo que a moça que foi comprar colírio com ela já se pronunciou, inclusive, dizendo, cara, eu fui comprar o colírio com ela porque eles estavam treinando, né? Vamos ver. Abstrato, difícil de, né, a grande maioria das mulheres, identificar essas agressões. Então, a partir do momento que um homem que é bem maior que você, bem mais forte, fica aqui, ó. Olha que interessante, bem maior, que é o mundo dela, era uma menina fitness também e tudo mais. Aí fica aqui, ó. Falando cara a cara com você, isso já é uma agressão. Entendeu? Isso é uma desinteligência. Aí eu falo, depende do foco, depende da estrutura que essa conversa é criada. Se isso tem um propósito de diminuir, de tirar você de cena, menosprezar, não fazer você crescer, não dar espaço para você crescer, ridicularizar tudo que você faz, você entendeu? No relacionamento só eu sou o rei sol, você só tá aqui para me servir, aí sim você começa a ver indícios de um relacionamento abusivo. Isso aqui é uma desinteligência, é um cara bronco, de repente, vai gritar na cara e tal, é um cara bronco. Isso é contra a lei? Não. Isso é violência psicológica? Não. Isso é uma conduta aceitável? Para mim, não. Mas aí cada um é cada um. Agora, eu perder o controle, levantar a voz, às vezes xingar, bater na mesa e tal, isso 99,9% das pessoas já fizeram, já perderam a paciência com os próprios pais, idosos inclusive, quem aqui nunca perdeu a paciência com o pai, perdeu a paciência com o estranho, perdeu a paciência com o filho, perdeu a paciência com o seu cônjuge, isso é a vida. Inclusive mulheres têm alteração hormonal, que compete a
ajuda, né? Quem aqui nunca depois falou, cara, não deveria ter feito isso com ele, né? Eu acho que eu fui muito ríspida, né? Eu acho que eu não deveria ter levantado a voz, levantei a voz e tal. Então tem que tomar cuidado, porque não é o mesmo balaio. Seres humanos são falhos. A internet é cheia de pessoas imperfeitas buscando a perfeição dos outros, sendo que nem na própria casa é assim, né? As pessoas não são robôs, as pessoas não são acéfalas, né? Sem hormônios circulando por todo o corpo. Então tem que tomar cuidado. A gente pegar trechos de narrativa e acreditar que tudo é violência psicológica. Se sente extremamente acuado, o que você vai fazer perante aquela pessoa que está descontrolada na sua frente? Falar por diversas vezes, a qualquer momento, por Beba água. questões tão pequenas, para você arrumar suas coisas e ir embora. Isso Quem nunca? Quem nunca chegou e falou, vou sair dessa casa ou você vai sair agora? Cara, eu conheço muita gente. Ai, Ricardo, você tá analisando com a sua opinião? Não, é com pessoas que eu já tratei, não só na parte da terapia, como amigos. Você vive em sociedade, você consegue perceber o que acontece. Inclusive, você tem até na própria cultura, em filmes, em contos, em histórias, em seriados. Você nunca viu uma discussão onde vai embora ou eu vou embora. Não tape o sol com a peneira, pequeno alecrim dourado. Você tem esse conteúdo psíquico em obras. Você tem esse conteúdo psíquico no filme, em vários lugares que retratam a realidade. Então, ficar acreditando que não há um nível dessa discussão, por isso que eu falo, é tênue para quem não conhece, mas a gente consegue detectar quando de fato você está dentro de um relacionamento abusivo e quando você não está. Você está, às vezes, num relacionamento, de novo, com falta de educação, com falta de propósito, às vezes, ou um desequilíbrio ali de fatores, que às vezes o financeiro causa isso. É que nem eu falo, mulheres, não deixem de trabalhar e produzir o seu próprio sustento. Não deixem, porque muitas vezes, quando há um desequilíbrio financeiro, onde um entra com dinheiro e o outro entra só com cartão de crédito, acredite, muitos se sentem como donos daquelas pessoas por conta dessa situação. Ela nem fala isso. Eu só estou dizendo isso porque jamais, se você tiver condições, deixe de produzir a sua própria riqueza. Isso é um tipo de agressão. É uma agressão, mas não entra como uma agressão psicológica ou uma agressão fora dos padrões, dentro daquele contexto, como algo anormal. Negligenciar a ajuda quando você está doente é um tipo de agressão doméstica também. Sim, e ela usa como exemplo o colírio, cara. Em 2022 eu estive em Las Vegas, contraí uma uvite gravíssima, que é uma inflamação no olho. Tenho aqui registros do meu olho bem vermelho, muito dolorido. E ele sequer prestou ajuda, seja com um colírio, seja me levando para um especialista. Tanto em Las Vegas, quando eu cheguei aqui no Brasil, ele não prestou nenhum tipo de ajuda. Por fim, o que culminou no fim do meu relacionamento foi... Isso que eu falo, é complicado, né? O máximo do negócio que ela consegue trazer é... Eu estava com conjuntivite e ele não foi lá comprar o colírio, sendo que parece que a amiga depois já até se pronunciou. Não, mas eu fui lá comprar o colírio. Mas e aí ela fala... o desentendimento aconteceu no CT. No centro de treinamento. Pessoas viram ele gritando comigo, me ofendendo, É assim, é que nem eu falei, pelo que ela relata, e depois eu vi até depois ele se defendendo, pelo jeito que ele se defende, pelo sarcasmo que ele usa, não é, de novo, na minha régua, na régua sociocultural que eu vivo, das pessoas que convivem comigo, dos centenas de amigos. Amigo mesmo, a gente sabe que a gente tem meia dúzia, mas pessoas amigáveis que a gente convive, não é algo que eu acho legal. Sabe aquele cara que às vezes grita com a esposa, ou distrata, ou menospreza? Me incomoda ver isso acontecendo. E vice-versa. Eu já vi muitas mulheres humilhando, falando, tirando barato. E assim, eles se amam. Não chega a ser um relacionamento abusivo, né? Porque são falhas, às vezes, ali de conduta. Não é algo proposital, com objetivo de anulação. Mas, às vezes, perde-se o respeito. Acho que esse é o ponto. Perdi o respeito. E aí você não se importa se a pessoa vai ficar magoada com aquele teor de discussão. E eu acho que eles chegaram nesse ponto. Se você quer que eu resuma, parece que eles perderam o respeito. Por algum motivo, eles perderam o respeito um com o outro.
saca? E aí acontece essa situação. Agora, e aí ela vem com esse negócio que ele quebra lá o secador, que com certeza era dela, né? Porque ele não usa secador. Então, talvez seja aquela coisa, ai, pá, e quebra. Então, eu acho que perder o respeito. Perder o respeito num relacionamento é diferente de estar dentro de um relacionamento abusivo. Algumas pessoas não vão entender, por mais que eu explique. O verbo abusar é diferente de estar dentro de um relacionamento abusivo. Por isso que é perigosíssimo ficar colocando todo mundo dentro disso daqui, porque quando, de fato, mulheres precisarem, a gente vai lembrar do caso do Neymar, do Mellen, Mariana Ferreira e de todas as outras tantas aí, do Renderich, né, que utilizaram de grandes histórias, grandes narrativas que não se sustentaram. E aí quando vem uma reclamação, você fala, será que é mais uma? E aí ainda usam, essas mulheres ainda usam de mulheres honestas, trabalhadoras, fiéis, com ética, com moral, pedindo ajuda, fazendo elas de boba, fazendo elas de trouxa. Porque elas precisam de mulheres com as que têm a índole, que têm a moral, que têm a tudo mais, para sustentar aquilo ali. Você entendeu? E muitas das vezes, quando vê que o negócio, o barco está afundando, fala, cara, mas eu botei a minha palavra, eu botei a minha índole, eu botei a minha credibilidade, e agora? E muitas acabam, às vezes, até defendendo por conta de não ir para o buraco junto, porque levantou. Então não tenha vergonha de quando você fala assim, peraí, não é porque é mulher, eu preciso ver, sabe? Independente se é negro ou branco, hétero ou gay, cis ou trans, PCD ou não PCD, homem ou mulher. Toma cuidado. Veja as pessoas como seres humanos. E aí dê crédito à justiça. O que é justo? E não simplesmente agarrar uma característica e falar, vou defender porque é preto, porque é branco, porque é hétero, porque é gay, porque é cis, porque é trans, porque é pobre, porque é rico, porque é homem, porque é mulher. A probabilidade de erro é muito grande. Então, de novo, o que eu vejo aqui? Perder o respeito. Parece que perderam o respeito, parece que não estavam muito importando com a felicidade um do outro. Depois eu vi lá, depois o Balestrin falando que houve até uma tratativa ali com um contrato, porque eu acho que o único bem que eles tinham era um apartamento, e aí ele vai pagar 30 parcelas de 20 mil reais, mais o carro, ficou com ela. Então, se você pegar, aí vai dar 600, 6, 7, 8, mais ou menos 900 reais. Então, ela ficou com 900 reais e ele ficou com o apartamento, que talvez seja o dobro disso. Não sei, mas foi essa divisão do que eles tinham. O que parece que motivou ela a vir a público? Ele estar bem, tirando barato da situação. Talvez ela não ficou feliz porque muita coisa tipo, tô solteirão, ou ela levou tudo. E também não é legal, sabe? A quinta série impera, mas de repente não é legal brincar com isso, até porque tá falando dela. Mesmo sendo na brincadeira, acho que não é legal brincar com a solteirice. De novo, perder o respeito. E ela vai lá, o respeito também estava perdido, vou meter a boca aí no trombone e vou tirar minha casquinha também. E agora já meteu o que eu sempre falo, a cartada da Maria da Penha. Porque hoje, muitas mulheres dizem assim, fica de boa, porque eu posso ir lá na delegacia, meto uma Maria da Penha, uma protetiva e tudo mais, e aí? E aí vamos negociar em cima desses pontos. E às vezes, e muitas vezes, não é verdade. É uma moeda de troca judicial que muitos advogados ficam... Sabe quando você sai de uma empresa e os amiguinhos falam assim, e aí, não vai botar no pau? Não vai botar no pau? Você pode. A justiça te dá esse direito, põe no pau, põe no pau. Cara, mas eu recebi tudo direito. Falei, não, você é trouxa. Você é trouxa, você vai deixar. Cara, você tem direito, vai lá, mete no pau. Você entendeu? E aí muitas pessoas acabam cedendo e depois vão ver o desdobramento disso daí. Tem direito de fazer? Tem. Mas pelo que a gente viu, pelo menos pelo que ela apresenta, que são os pontos maiores desse relacionamento abusivo, não se sustenta. Parece que é mais um relacionamento que foi se perdendo o amor, o carinho e o respeito. É isso que parece, de ambos. E ambos estavam nem aí para as consequências emocionais um do outro. E aí se comprova mais ainda com esse desfecho aí. E depois, quando eu vi lá o Balestrin falando dela também, com desprezo, com ar irônico e papapá, e eu que fazia, eu que bancava e tal, eu senti que não há mais ali um respeito. Por mais que as pessoas se separam, às vezes brigadas e tudo mais, é importantíssimo tentar manter, de novo, quer resolver? Resolve na justiça. Quer causar? Vai para a internet.
Beleza, pessoal? Se você quer aprender um pouco mais sobre a linguagem silenciosa, que não se resume às microexpressões, mas à narrativa, à estrutura psicológica, como você consegue identificar, às vezes na fala, na semântica, nas trajetórias oculares, eu te aconselho a visitar o nãomintapraMim.com.br e dar o primeiro passo na sua jornada. Beleza, pessoal? E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.